Revisão 6, Introdução, do livro de exercícios de um curso em milagres, comentários de Ken Wapnick. Comentário. Nós prefaciamos nossa discussão sobre a sexta e última revisão por retornarmos aos comentários feitos anteriormente quando examinamos a quinta revisão. Todas as revisões ajudam a reforçar nosso propósito de fazermos o livro de exercícios por nos levar de volta às lições anteriores, como fazem os professores que apresentam o material em sala de aula e depois de um período de tempo, revisá-lo para nos certificarmos de que os estudantes entenderam o que foi ensinado. Jesus faz o mesmo aqui. Como vamos ver nessa introdução, ele tem uma opinião bem elevada sobre cada lição, dizendo-nos que todo o seu currículo pode ser encontrado em qualquer uma delas. De fato, podemos fazer essa afirmação idêntica sobre a ideia central de cada lição, para não mencionarmos de quase todas as sentenças. Mais uma vez, o propósito de Jesus é reforçar o quanto ele leva a sério seu livro de exercícios e que ele gostaria que nós o levássemos tão a sério quanto ele. Essas, portanto, não são apenas palavras bonitas que ele nos pede para dizermos algumas vezes todos os dias, mas palavras e ideias que ele quer que apliquemos continuamente a nossas vidas. Quando consideramos a construção do livro de exercícios e o que os exercícios diários nos pedem, podemos ver que o propósito de Jesus é nos treinar para levarmos a ele nossas ilusões, dor, ataque e especialismo, e não deixarmos qualquer pessoa de fora do amor curativo da sua expiação. Lembre-se. Citação. A oferta da expiação é universal. Ela é igualmente aplicável a todos os indivíduos em todas as circunstâncias. E nela está o poder de curar todos os indivíduos de todas as formas de doença. Manual dos Professores, capítulo 22. Comentário. Portanto, somos solicitados a estarmos vigilantes. As lições, e especialmente os períodos de revisão, pontuam a importância dessa vigilância. Devemos manter isso em mente, conforme atravessarmos esse período de revisão final da parte 1. Citação. Para essa revisão, tomamos apenas uma ideia a cada dia e a praticamos com a maior frequência possível. Além do tempo que lhe deres pela manhã e à noite, que não deverá ser inferior a 15 minutos, e das lembranças a cada hora durante o dia, usa a ideia o mais frequentemente possível entre essas práticas. Comentário. Ao ler essas palavras, pergunte a si mesmo: por que você não faria isso? O que o impede de levar cada experiência durante o dia, especialmente aquelas que trazem dor, ansiedade e sentimentos de ser injustamente tratado, ao pensamento central que Jesus apresenta? A resposta é óbvia. Se você fizesse o que ele pede, não iria mais reter pensamentos de vitimação e especialismo, sem os quais seu autoconceito iria embora. Portanto, fique atento
Com que frequência você se esquece do que Jesus diz? E como você não quer fazer desse livro de exercícios e do curso em milagres o foco central da sua vida. Especificamente, fazer desses exercícios, lições e ideias os pontos focais da sua experiência diária. Note com que rapidez você se esquece e joga de lado os pensamentos, colocando suas próprias necessidades especiais à frente deles. Perceba que você faz isso porque preferiria estar certo a ser feliz, preferindo ser miserável para poder culpar alguma outra pessoa. Tudo isso em vez de ir até Jesus e simplesmente dizer, abre aspas, obrigada, Deus, eu estava errado. Fecha aspas. Citação. Cada uma dessas ideias, por si só, seria suficiente para a salvação, se fosse verdadeiramente aprendida. Cada uma seria suficiente para liberar a ti e ao mundo de todas as formas de cativeiro e para convidar a memória de Deus a vir outra vez. Comentário. Se você entendesse realmente, praticasse e integrasse plenamente qualquer uma das ideias desse curso, o teria aprendido em sua totalidade, porque o todo é encontrado em cada parte, assim como é verdadeiro, de fato, em relação à filiação e ao sistema de pensamento do ego. Por exemplo, se entendido de forma apropriada, o primeiro princípio dos milagres, abre aspas, não há ordem de dificuldade em milagres, fecha aspas, texto capítulo 1. Contém a chave para o sistema de pensamento do Um Curso em Milagres, o ataque do ego e o perdão do Espírito Santo. Jesus agora reafirma esse ponto, caso não o tenhamos percebido. Citação. Com isso em mente, damos início à nossa prática, na qual revisamos com cuidado os pensamentos que o Espírito Santo nos concedeu nas nossas últimas 20 lições. Cada um contém todo o currículo se for compreendido, praticado, aceito e aplicado a todos os acontecimentos aparentes durante o dia. Comentário. Cada ideia e título de lição seriam suficientes se os aceitássemos como verdadeiros e os aplicássemos às nossas vidas. Jesus, portanto, nos pede para aplicarmos esses pensamentos a todos, abre aspas, os acontecimentos aparentes durante o dia, fecha aspas. E nós precisamos perceber a importância que damos a eles. Nós pensamos que o que acontece em nossas vidas não apenas é real, mas vital. Nós até pensamos algumas vezes que é uma questão de vida ou morte. Isso mostra a insanidade arrogante de todos nós que acreditamos estar aqui, e é a significância do adjetivo, entre aspas, aparente. Citação. Um é suficiente, mas nele não pode haver exceções.
Comentário. Se você pensar nos exercícios iniciais do livro de exercícios, uma das regras que Jesus nos pede para seguirmos é não fazermos exceções ao aplicarmos a ideia do dia a tudo na sala ou a qualquer coisa que as instruções peçam. Não é que nós precisemos incluir tudo, pois isso apenas iria nos tornar bons obsessivos compulsivos. Em vez disso, Jesus quer que nos certifiquemos de que não estamos excluindo intencionalmente coisa alguma. Esse é o princípio que ele afirma aqui, de não fazermos exceções aos acontecimentos aparentes que levamos a ele. Se fizéssemos exceções, estaríamos apoiando o princípio do ego, de que existe uma hierarquia de ilusões, sua primeira lei do caos. Texto capítulo 23. E, portanto, escolheríamos manter alguns, enquanto alegremente daríamos outros a ele. No entanto, uma vez que não há ordem de dificuldade em milagres, a resposta do Espírito Santo à primeira lei do caos do ego, cada problema é o mesmo, cada falta de perdão é todas elas. Assim, a visão final de Jesus contém essa declaração familiar. Citação. A fé não é dada a nenhuma ilusão, e nada que venha das trevas ainda permanece para esconder a face de Cristo de quem quer que seja. Texto capítulo 31. Citação. E assim, precisamos usá-los, todos, e deixá-los fundirem-se em um só, à medida em que cada um contribui para o todo que estamos aprendendo. Comentário. Pelo fato de não sermos ainda capazes de dominar nenhuma única lição, Jesus provê 365, e nós as usamos todas, até atingirmos o ponto da generalização, percebendo que elas dizem a mesma coisa. Nós, portanto, somos solicitados a praticar essa mesma coisa, dia sim, outro também, da lição 1 até a lição 365. Nós fazemos isso durante o resto das nossas vidas também, levando qualquer coisa que nos cause aflição, em nós mesmos ou em outra pessoa, ao seu perdão misericordioso. Citação. Essas sessões de prática, como na nossa última revisão, giram em torno de um tema central com o qual começamos e terminamos cada lição. É esse. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Comentário. Como já vimos, esse é provavelmente o tema mais importante que Jesus repete através de todo um curso em milagres. Vou comentar mais conforme começarmos a revisão. Citação. O dia começa e termina com isso, e nós o repetimos a cada hora, ou nos lembramos, nos intervalos, que temos uma função que transcende o mundo que vemos. Além disso, e de uma repetição do pensamento especial que praticamos naquele dia, não será pedido nenhum tipo de exercício, a não ser um profundo abandono de tudo o que atravanca a mente e a torna surda à razão,
à sanidade e à simples verdade. Comentário. Essa instrução é similar à conclusão do manual, onde Jesus nos pede para começarmos e terminarmos nosso dia com o Espírito Santo e para pensarmos em Deus com tanta frequência quanto possível no intervalo. Citação. Prepara-te para isso a cada manhã. Lembra-te de Deus quando puderes durante o dia. Pede ajuda ao Espírito Santo quando for viável fazê-lo e agradece a Ele pela orientação à noite. E a tua confiança estará, de fato, bem fundamentada. Manual dos Professores, capítulo 29. Comentário. Nossa resistência a isso, no entanto, é explicada pela presença do tumulto do especialismo na mente, que nos deixa surdos, abre aspas, à razão, à sanidade e à simples verdade, fecha aspas, distraindo nossa atenção do tomador de decisões na mente, que pode escolher a razão em vez da insanidade. Esse tumulto, assim como o tumulto projetado de nossas vidas corporais, é proposital. Nós fazemos um trabalho de distração para nós mesmos e criamos problemas quando, na verdade, não existe nenhum. Cada problema externo sendo uma sombra do problema interno de culpa, que também é ilusório. O propósito do ego, mais uma vez, é nos impedir de lembrar e, portanto, de escolher o sistema de pensamento da mente certa do Espírito Santo. Citação. Para essa revisão, procuraremos ir além de todas as palavras e formas especiais de prática. Comentário. Jesus nos lembra, como vimos nessa última lição, que o conteúdo é crucial, não a forma. Assim, não são as palavras ou conceitos que são importantes, nem os exercícios específicos da lição, mas o lugar para onde eles nos conduzem e o que eles refletem. Em outras palavras, é o significado ou propósito por trás da especificidade que é essencial. Citação. Ele, o Espírito Santo, se opõe à ideia de que as diferenças na forma são significativas, sempre enfatizando que essas diferenças não importam. O significado da sua mensagem é sempre o mesmo. Só o significado importa. Texto, capítulo 7. Comentário. Para reafirmar esse ponto, é o amor por trás das palavras, o conteúdo por trás da forma que é importante. Assim, Jesus continua a treinar nossas mentes para vermos um significado único por trás de todos os relacionamentos, situações e experiências. Dessa visão vem o seu reino na terra. Citação. Pois dessa vez estamos tentando conseguir dar passos mais rápidos ao longo de um caminho mais curto para a serenidade e a paz de Deus. Comentário. Por que esperar pelo céu? Como Jesus disse antes. Por que retardar a felicidade e continuar a sustentar a ilusão de que a miséria vai trazer paz?
O que ajuda a acelerar nosso passo é pensarmos nessas ideias e praticá-las durante o dia todo. Citação: simplesmente fechamos os olhos e esquecemos tudo o que pensávamos saber e compreender, pois assim nos é dada a liberdade de tudo o que não sabíamos e falhamos em compreender. Comentário: esquecer significa escolher contra os pensamentos do ego. O mundo, abre aspas, que pensávamos conhecer e compreender, fecha aspas, para que possamos ser ensinados de algo diferente. Nós, portanto, esquecemos o medo de que nos lembramos e nos lembramos do amor que esquecemos. Como o texto afirma, citação: o ensinamento do Espírito Santo é uma lição em lembrar. Ele ensina a lembrança e o esquecimento, mas o esquecimento serve apenas para tornar a lembrança consistente. Tu esqueces de modo a lembrar melhor. Texto, capítulo 7. Citação: há apenas uma exceção a essa falta de estrutura. Não permitas que nenhum pensamento vão passe sem ser questionado. Comentário: essa é a chave. Embora os períodos de prática sejam deixados relativamente sem estrutura, Jesus quer que imponhamos uma estrutura a nós mesmos durante o dia, estarmos cientes dos pensamentos do ego. Ele nos pede para vermos com que rapidez caímos de volta no hábito de termos o especialismo como predominante em nossas mentes e nossas necessidades e interesses se tornando mais importantes do que as de qualquer outra pessoa. Essa é uma diretiva importante. Abre aspas. Não permitas que nenhum pensamento vão passe sem ser questionado. Fecha aspas. Treinar-se a ficar consciente, no entanto, desfaz a amnésia proposital do ego. Citação: se notares algum, nega o seu controle sobre ti e apressa-te em assegurar à tua mente que não é isso o que ela quer. Comentário: a mente à qual apelamos é o tomador de decisões. Nós percebemos que nos agarrarmos a uma mágoa ou que sermos indulgentes com o especialismo, embora não seja pecaminoso, não vai nos fazer felizes e certamente não vai nos trazer a paz de Deus. É essencial que vejamos as consequências dolorosas dos nossos pensamentos vãos, pois essa será nossa motivação para liberá-los. O ponto por trás dessa afirmação familiar, embora surpreendente, do texto. Citação: tu que és firmemente devotado à miséria, precisas, em primeiro lugar, reconhecer que és miserável e não és feliz. O Espírito Santo não pode ensinar sem esse contraste, pois acreditas que a miséria é felicidade. Texto, capítulo 14. Comentário: pensamentos vãos, escondidos do Espírito Santo, trazem miséria. Pensamentos que perdoam levam à felicidade. Citação: em seguida, gentilmente deixa que o pensamento que negaste seja abandonado e trocado segura e rapidamente pela ideia que praticamos nesse dia. Comentário:
É isso o que significa, entre aspas, levar as coisas ao Espírito Santo. Esse não é um exercício em mágica, no qual pedimos a Ele para levar embora algo que seja doloroso para nós, enquanto ainda nos agarramos a Ele. Uma vez que nós negamos a importância da ideia do dia, alegremente substituindo-a por um pensamento do ego, precisamos primeiro decidir que não o queremos mais, escolhendo liberar o ego. Jesus nos lembra de que temos que assumir responsabilidade total por tudo o que sentimos e pensamos. Nada nem ninguém é responsável por nós e, portanto, nada nem ninguém, incluindo Jesus, pode tirar o ego de nós. Suas mãos estão abertas, mas nós temos que colocar os pensamentos do ego nelas. Assim, nós levamos a escuridão à luz, o ódio ao amor, a negação à consciência, como essa passagem muito citada do texto afirma. Citação: Podes perguntar a ti mesmo por que é tão crucial que olhes para o teu ódio e reconheças toda a sua extensão. Podes também pensar que seria bastante fácil para o Espírito Santo mostrá-lo a ti e dissipá-lo sem a necessidade de que o erguesses à tua consciência por ti mesmo. Texto, capítulo 13. Citação: Quando fores tentado, apressa-te em proclamar a tua liberdade para com a tentação, dizendo: não quero esse pensamento. Escolho em lugar dele o pensamento do dia. Comentário: o espaço em branco é a forma apropriada de correção. Por exemplo, o pensamento de ataque em relação a essa pessoa não é mais o que queremos. Nós escolhemos perdoar em vez disso. No entanto, nós sabemos que dizer essas palavras não é nada. Nós temos que dizê-las com real intenção e estarmos dispostos a liberar um sistema de pensamento que acreditamos que nos provia segurança e conforto, percebendo agora que era uma mentira. Portanto, nós reconhecemos que nossa identidade separada como um ser especial não promoveu felicidade ou paz. E então, finalmente temos a pequena disponibilidade para escolher alguma outra coisa. Citação: e, em seguida, repete a ideia do dia e deixa ocupar o lugar daquilo que pensaste. Comentário: o início do parágrafo 4 nos disse para irmos além das palavras, pois Jesus não quer que usemos essas palavras, a ideia para o dia, como mantras ou afirmações que misteriosamente dispersariam os pensamentos do ego na mente. Esse não é um livro de exercícios em rituais, mas em usar as formas para buscarmos o conteúdo por trás das palavras. Em uma passagem que aponta implicitamente para o uso excessivo de rituais no cristianismo, Jesus expõe a relação especial de adoração da forma, em vez do conteúdo. Citação: sempre que uma forma qualquer de relacionamento especial te tentar a buscar o amor em um ritual, lembra-te de que o amor é conteúdo e não forma de espécie alguma. O relacionamento especial é um ritual de forma, com o objetivo de elevar a forma para que ela tome o lugar de Deus às custas do conteúdo. Não há nenhum significado na forma e nunca haverá. Texto, capítulo 16. Comentário: essa passagem familiar, portanto, nos previne contra o erro de transformarmos um curso em milagres em uma prática de ritual, usando suas palavras como substitutas para o amor por trás delas.
Citação. Além dessas aplicações especiais da ideia de cada dia, acrescentaremos apenas algumas expressões formais ou pensamentos específicos para ajudar a prática. Comentário. Jesus explica que vai acrescentar poucas sentenças ao título da lição, que é emoldurada pela afirmação. Abre aspas, eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Fecha aspas. Citação. Em vez disso, damos esses momentos de quietude ao professor que ensina a quietude, que fala da paz e que dá aos nossos pensamentos qualquer significado que possam ter. Comentário. Essa revisão é sobre escolher entre o ego e o Espírito Santo, aprendendo que o ego vai nos trazer dor e o Espírito Santo, paz. Nós, mais uma vez, lemos a pergunta de Jesus no texto. Citação. Quem, sustentado pelo amor de Deus, poderia achar a escolha entre os milagres e o assassinato difícil de fazer? Texto, capítulo 23. Comentário. O propósito geral do livro de exercícios e dessa revisão especificamente é nos ajudar a ver as implicações da escolha entre o ego e o Espírito Santo. Quando adquirimos essa nova percepção, a escolha certa não deverá ser difícil de fazer. Citação. A Ele, eu ofereço essa revisão por ti. Eu te coloco a seu cargo e deixo que Ele te ensine o que fazer, dizer e pensar, a cada vez que te voltares para Ele. Comentário. Jesus diz virtualmente a mesma coisa no final do livro de exercícios. Citação. E agora eu te coloco nas mãos dele, para seres o seu fiel seguidor, tendo-o como guia, através de cada dificuldade e toda dor que possas pensar ser real. Toda vez que tiveres que fazer uma escolha, ser-te-á dito exatamente o que é a vontade de Deus para ti. E Ele falará por Deus e pelo teu ser, garantindo assim que o inferno não te reivindicará e que cada escolha que fizeres trará o céu para mais perto do teu alcance. Livro de Exercícios, EP 4.1. Comentário. Nós podemos ser tentados a usar essas palavras fora do contexto e pensarmos que Jesus está nos dizendo para perguntarmos continuamente ao Espírito Santo o que deveríamos fazer em nossas vidas. Perguntar tal especificidade constitui a parte inicial do nosso treinamento, mas Jesus agora quer que levemos nossos pensamentos egóicos ao Espírito Santo, porque eles são a interferência ao nosso retorno ao lar. Quando eles se forem, seu amor, do Espírito Santo, vai nos guiar naturalmente em tudo o que pensarmos, dissermos e fizermos. A mensagem aqui é para sermos vigilantes contra o ego, não para tentarmos ouvir a voz do Espírito Santo. Para reafirmar esse ponto crucial, esse não é um curso em aprender como ouvir sua voz especificamente, mas em aprender como levar as interferências do ego à sua presença, do Espírito Santo. Assim, seu amor será a única fonte do que parecemos fazer aqui no mundo. Lembre-se mais uma vez dessas linhas muito importantes do texto. Citação. A tua tarefa não é buscar o amor, mas simplesmente buscar e achar todas as barreiras que construíste dentro de ti contra ele. Não é necessário buscar o que é verdadeiro, mas é necessário buscar o que é falso. Texto, capítulo 16. Citação. Ele não falhará em estar disponível para ti
toda vez que o invocares pedindo ajuda. Comentário: o Espírito Santo está disponível porque ele está sempre em nossas mentes. Nós nos tornamos indisponíveis para ele, mas quando retornarmos, ele subitamente estará lá. Citação: ofereçamos a ele toda a revisão que iniciamos agora e também não esqueçamos a quem ela foi dada ao praticarmos dia após dia, avançando em direção à meta que ele estabeleceu para nós, deixando-o ensinar-nos como ir e confiando plenamente nele quanto à melhor maneira através da qual cada período de prática pode se tornar uma dádiva amorosa de liberdade para o mundo. Comentário: mais uma vez, não se esqueça do Espírito Santo ou de Jesus durante o dia todo. Se você chegou até esse ponto no livro de exercícios, obviamente firmou um compromisso. O que o impede então de cumpri-lo totalmente, pensando em como você pode aprender melhor de cada situação em sua vida? A resposta só poderia ser que você não quer desistir do seu ser individual e especial. Você não quer aprender que tem estado errado e Jesus certo o tempo todo. O foco desse dia e de todos os outros deve ser o propósito dado a ele pelo nosso professor. Se você estiver com qualquer tipo de aflição, será apenas porque escolheu escutar o ego em vez dele. Vamos passar por essas lições relativamente rápido. Mantenha em mente, no entanto, que o seu tema é o de que a nossa identidade não é o corpo, mas a mente, e que a escolha entre a dor e a alegria, o medo e o amor, está sempre disponível para nós. Se não estivermos em paz, é porque escolhemos não estar em paz. Se virmos a nós mesmos como separados, é porque escolhemos não nos vermos unidos aos outros. Embora a consideração principal seja a de que não somos corpos, ela certamente não sugere que deveríamos nos sentir culpados porque temos necessidades físicas e psicológicas. Nós precisamos apenas dar ao corpo um propósito diferente. Lembre-se dessas linhas frequentemente citadas perto do final do texto. Um tipo de aviso de Jesus para não abandonarmos nossos autoconceitos rapidamente demais, pois ainda estamos muito amedrontados. Citação: não há declaração que o mundo tenha mais medo de ouvir do que essa. Eu não sei o que sou e, portanto, não sei o que estou fazendo, onde estou ou como olhar para o mundo ou para mim mesmo. Texto, capítulo 31. Comentário: antes de sermos solicitados a liberarmos nosso ser individual, somos guiados a mudarmos nosso autoconceito da face da inocência que esconde a face do assassinato para a verdadeira face de inocência que reflete o perdão e o ser misericordioso, compartilhando um propósito único com todos os seus irmãos. O propósito de uma revisão como essa é nos lembrar da nossa meta final. Em um nível prático, mais uma vez, não somos solicitados a negar que somos um corpo, conforme atravessamos nosso dia. Abre aspas, uma forma particularmente indigna de negação. Fecha aspas. Texto, capítulo 2. Mas, em vez disso, a negarmos o propósito do ego para os nossos corpos, que é sempre o ataque em sua glorificação de separação e especialismo. Nós queremos escolher contra esse propósito e a favor do propósito do Espírito Santo, que vê o corpo apenas como uma sala de aula. Para ser claro, Jesus não está nos instruindo a negar nossos corpos.
O próprio fato dessas palavras aparecerem em uma página diante de nós, à qual Jesus está nos pedindo para prestarmos atenção, reconhece que Ele sabe que nós ainda acreditamos que somos corpos, lendo essas palavras com olhos que acreditam que podem ver e pensando sobre elas com cérebros que acreditam que podem pensar. Nosso professor está simplesmente nos pedindo para permitirmos que Ele nos diga seu propósito para o mundo. Nos ensinar uma forma diferente de olhar para nós mesmos e o mundo. Agora, a revisão.